Boa tarde, estão conseguindo me ouvir bem? Certinho? Bom, primeiramente, agradecer aí a presença de todos vocês. Vamos estar fazendo aí o último painel da feira, espero que vocês tenham gostado bastante da visita, tenham aproveitado bastante a feira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o painel de acidentes com técnicos. E, antes de começarmos, vou deixar meus amigos aqui, cada um se apresentar aqui para vocês. Olá, boa tarde. Me chamo Carlos Antunes. Estou há aproximadamente 25 anos na área de elevador, dentro da área de segurança. Trabalhei como engenheiro, como gerente nacional de uma multinacional e também fui diretor da América Latina, onde eu era responsável por 14 países aqui da nossa região, né? Trabalhei em todas as áreas que vocês imaginarem, a obra nova, serviço, reparo, modernização, aeroportos, grandes construções. Tenho experiências fora do país também, nos Estados Unidos e na Europa, que eu fazia viagens frequentes, acompanhando obras, inclusive, e também assimilando bastante coisa em relação aos conceitos, né, utilizados por esse pessoal de outros países, né, para a gente poder também implementar coisas dentro das atividades que a gente faz aqui no Brasil, né. Então, a gente está sempre conhecendo, está sempre aprendendo, não existe limite para aprendizado, né? Todo dia a gente aprende com as pessoas, com os técnicos, com os montadores, né? Então a gente tem que estar sempre aberto para a gente poder entender as dificuldades de cada atividade que é realizada dentro dessa área de elevadores, que é muito complexa, em função do N tipos de equipamentos diferentes e muitas vezes N marcas, né? Então é bem complexo a gente trabalhar de forma segura. Então a gente tem que ter muito discernimento para isso, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Alfredo. Também estou há 20 anos na área de elevador, 21 agora. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas multimarcas no início da minha carreira e depois fui para uma multinacional, onde nessa multinacional consegui ter um crescimento a ponto de ir para a engenharia de campo e depois conheci Carlos Antunes lá. Nós fomos colegas de trabalho, aprendi muito sobre segurança em elevador com o Carlos Antunes. Mais tarde eu voltei para essa empresa de forma terceirizada, trabalhando no Departamento Nacional de Serviços e treinando pessoas no Brasil inteiro. Então esse treinamento não é um treinamento só para que entendam a parte técnica, mas principalmente para a parte de segurança, para que cada vez mais a nossa área se torne segura. Então nessas viagens todas, eu tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil, né, dando treinamento, e depois Costa Rica e Panamá também tive a oportunidade de conhecer esses dois países e treiná-los lá. Todo com essa cultura de segurança muito forte, muito enraizada na gente. Hoje eu tenho uma empresa que presta consultoria e treinamento para todas as empresas de elevador do Brasil e o foco sempre está relacionado com a segurança. Nós ficamos muito entristecidos, né, Carlos Eduardo? Eu e o Carlos, a gente troca muita informação, mensagem, a gente fica muito preocupado com a questão de segurança, a gente fica muito entristecido quando algum colega nosso se fere ou acaba acontecendo algum acidente fatal com um colega de trabalho ou mesmo com os usuários, né? E por isso a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, mas que a gente pretende despertar muitas pessoas para que também o façam e que treinem e capacitem seus colaboradores para que a nossa área de elevador seja segura tanto para o usuário e principalmente para os nossos colaboradores, para os nossos técnicos. Boa tarde, eu sou Ângelo, de Porto Alegre, sou do Grupo Elevadores Brasil, fundador do Grupo Elevadores Brasil, que não é uma empresa de elevador, e sim um canal de elevador no Instagram, que fala sobre segurança dos técnicos, uma maneira para eles entenderem que eles têm que usar os EPIs, botar na cabeça deles que eles precisam usar de uma forma correta para evitar acidente, que o uso correto do EPI, de forma de uso correto do EPI evita o acidente, para eles se cuidarem, para fazer todo o procedimento de acesso ao poço, acesso ao topo, desligamento do equipamento, para evitar que eles se machuquem. Eu trabalho há 15 anos no elevador, atualmente eu sou supervisor de manutenção de mais ou menos uns 40 técnicos, e é uma enorme dificuldade fazer eles entenderem o uso do EPI, fazer eles usarem os EPIs.
porque a gente não está 24 horas em cima deles. Então, qualquer descuido deles dá o acidente. Então é isso, a gente vai tentar, com essa palestra, mostrar para eles que sim, EPI evita acidente. É isso. Boa tarde a todos. Sou Alex Machado, estou na área de elevadores há 32 anos, né? Uma empresa conceituada, que é a Infolev Elevadores. Tenho o orgulho de ter uma marca aí de mais de 25 mil técnicos treinados em todo o território nacional. Minha formação técnica, né, eletroeletrônica e superior em propaganda e publicidade. Hoje eu cuido da área de treinamentos, né, especificamente. Falo muito sobre segurança, a gente fala muito sobre isso, de um modo um pouco mais divertido, vamos dizer assim, né, porque é um jeito de pegar o coração do cara, o coração do técnico, né. Muito obrigado por poder a oportunidade de dividir com vocês essa discussão, só tem fera aqui. Muito obrigado, espero que todos vocês aproveitem. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui para esse painel, eu trouxe alguns dados para vocês sobre acidentes. Ano passado nós tivemos aí 60 acidentes com 41 mortes. Dessas 41 mortes, 5 foi com técnicos de campo, relacionado aí a prensamento, relacionado a queda de altura, relacionado à instalação. E nós estamos agora em 2025. Estamos em 2025 e já estamos com 22 acidentes somente esse ano no Brasil, com 11 mortes. E dessas 11 mortes, 5, infelizmente, com técnicos de campo. Esse é um dos motivos que trouxemos a ideia de debatermos aqui esse painel para falar sobre a segurança de técnicos. Bom, vou começar a primeira pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, cada um responde aí. Minha primeira pergunta para vocês, através desses dados aqui que eu passei, parte do acidente com técnicos está ligada a comportamentos inseguros e pressões operacionais. Como criar e manter uma cultura de segurança real dessas empresas? Vamos lá, né? Pergunta bem difícil aí. Mas o que é cultura de segurança, né? Cultura de segurança não é só o técnico fazer a segurança. Tem que ter toda uma hierarquia dentro da empresa, começando com o presidente da empresa. Ele que vai ditar as regras, ele que vai dizer o que ele quer, certo? Então, quando existe uma empresa, quando a diretoria, a liderança não está envolvida, você nunca vai conseguir segurança numa empresa. Primeira coisa. Então, o exemplo tem que vir de cima, né? Eu me recordo muito bem um feito, né? Para mim foi um feito. Eu coloquei um CEO dentro de obra, usando cinto de segurança, capacete, óculos e botina e luva na mão, né? Para ele dar um exemplo para o trabalhador que está lá, que apesar do diretor da empresa não ter risco nenhum, ele estava usando todos os EPIs necessários, como se estivesse trabalhando. É daí que começa a gente criar, né, a questão da cultura, a gente ditando as regras, e não é, segurança tem que ser valor e não prioridade. Prioridade a nossa agora é aqui estar discutindo esse assunto. Daqui a uma hora e pouca, o negócio é se mandar daqui para não pegar trânsito. Ou seja, a prioridade ela é mutável. E valor, a gente tem que ter, a segurança tem que ser valor para as pessoas. Tem que ser intrínseca, né? Cada um de nós, que a liderança, o técnico, valorizar a vida dele, porque muitas vezes, o que acontece? Cultura de segurança não cria da noite para o dia, isso aí vai anos. Vai anos, não é do dia para a noite. Você tem que mudar a forma da pessoa, às vezes, de trabalhar, a forma de entender o risco, que é bem abrangente o tema, né? Você tem que todo dia, que nem falou o Luiz, né? Você começa, é o trabalho de formiguinha. Um dia você dá um capacete, ele usa. Outro dia você dá um óculos, ele usa, né? Outro dia você ele põe uma luva na mão. E vai acostumando. Segurança tem que ser hábito, né? Muitas vezes eu costumo falar pro pessoal, o seguinte, esse elevador não tem, em cima da cabine não tem guarda-corpo, o outro tem. Quando tiver guarda-corpo, você não usa. Aí enfim, né? Só que o que acontece com o ser humano nessa rotina
contínua de ficar fazendo manutenção elevador. Se você não dá uma regra para ele vai esquecer de usar. Não faz com maldade, né? É porque ele se perde no meio. Ah, tem 50 elevadores que tem o guarda-corpo, 30 não. Daqui a pouco ele não está usando em nenhum. Então, a recomendação sempre que eu dou para o pessoal, usem sempre para virar hábito. E quando a segurança, o uso do EPI é hábito, o procedimento de trabalho é hábito, a pessoa, é a mesma coisa de acordar de manhã, lavar o rosto e escovar os dentes. Ela não vai entrar dentro de um prédio sem uma botina, sem um casquete na cabeça, se for o caso, sem um óculos de segurança. E a gente sabe a dificuldade que é isso para fazer. Mas a gente tem que fazer dessa forma. Todo dia instigando que as pessoas usem os equipamentos, façam o procedimento, que o mais importante é o procedimento. O EPI ele é um complemento para, se alguma coisa dar errado no procedimento, a pessoa está ali para mitigar ou tentar neutralizar ao máximo aquele risco que teve problema. Então, se a gente não tiver essa mentalidade, né, se o chefe não cobrar, vai lá orientar a pessoa no campo, cadê seu óculos? Cadê sua luva? Por que muitos técnicos de manutenção perdem sensibilidade nas mãos? Não tem nem sente calor nem frio. É o hidrocarboneto que já está dentro da mão. Não usa creme, não usa luva, às vezes tem e não usa, né? Então a gente tem que, assim, é um trabalho de reeducação, é um trabalho de fazer que as pessoas entendam a importância do procedimento. E muitas vezes o pessoal tem uma ideia que fazer segurança é só usar EPI. EPI é uma pequena parte. O que é mais importante é os procedimentos. Na hora de acessar um poço, na hora de acessar uma cabine, na hora de ligar uma luz, desligar uma luz, né? Enfim, tudo isso, fazer um bloqueio elétrico dentro do quadro para ninguém mexer. E isso tem que ser dia a dia. E todo dia tá junto, todo dia tá falando, para a pessoa começar a entender e aquilo enraizar, virar valor para ela, né? Virar valor, a vida dela é valiosa. Qual é o maior bem de uma empresa de elevadores? São as pessoas. São as pessoas, não tem outro, né? Então a gente tem que valorizar isso e cobrar isso. Não é fácil, a gente vê cada coisa aí, eu me deparo aí com certas situações que eu falo, pô, como é que pode, né? Às vezes a pessoa tem treinamento, tem conhecimento, mas não utiliza. Ou falta acompanhamento, ou falta entendimento, muitas vezes, porque a gente tem uma dificuldade no país, que o nosso país, em termos de segurança, ele é muito insapiente, né? Quando é que as pessoas vão fazer segurança? Quando entra numa empresa. Aprende, vai fazer curso, vai usar EPI, né? Você dá uma volta em qualquer cidade do país, você olha as obras, pequenas obras, o cara em cima de telhado, né? Não usa capacete, de chinelo, pisando no prego, não tem cinto, né? Ou seja, se a gente não mudar esse conceito dentro da área de elevadores, né? A gente vai continuar tendo acidentes e mais acidentes. Não para, né? E essa questão da pressão, eu até falei isso para o Carlos, eu acho um tema bem complexo para se tratar numa esfera dessa. É lógico que, dependendo da pessoa, ninguém é igual a ninguém. Numa mesma situação, cada um de nós reage de uma forma, né? Pela personalidade de cada um. Uma pessoa é calma, outra pessoa é mais agitada, outra é mais pensativa, o outro age pelo impulso, e tudo isso também, numa conversa, às vezes, com o cliente, com o técnico, já desestabiliza a pessoa, né? Ou a pessoa nova na empresa, o supervisor é novo, vai falar com a pessoa, aí ela, pô, esse cara tá pegando no meu pé, né? Então tem que ter um trabalho muito mais abrangente em relação a isso, na minha opinião, tá? Mas realmente tem que tratar não só o lado técnico, o lado do EPI, mas também o lado de comportamento, né? As pessoas têm que conhecer seu próprio comportamento também, que é um tema bem importante, bem difícil de lidar, não é fácil, se fosse fácil, já estava todo mundo, né, ligado nessa relação, mas tem que tratar os dois lados, o técnico e o comportamento, né? Para a gente poder chegar lá numa relação de acidente zero, zero mortes, zero acidentes com perda de membro, sem capacitação, né? A gente vê hoje, o cara corta o dedo, cortou o dedo, é normal, né? Aí toma 3 pontos, aí amanhã corta de novo, e, né? A gente não tem uma ação efetiva. Cada acidente que ocorre, se a gente tomar uma ação
efetiva, vislumbrando, às vezes, a possível intensidade daquele acidente, que às vezes não acontece nada, mas o potencial de acontecer uma gravidade é muito alta. E nós não temos essa, vamos dizer assim, essa avaliação criteriosa. Ah, não aconteceu nada, não foi nada. Como não? Poderia ter sido uma coisa grave, ter matado uma pessoa. Então a gente tem que mudar conceitos, a gente tem que treinar mais as pessoas, tentar implementar essa questão do comportamento, falar muito com o pessoal técnico, a liderança está envolvida, né, diretamente nisso daí, valorizar aquela pessoa que trabalha com segurança também, e não só valorizar a parte de venda, a parte de X elevadores que fez, que muitas vezes é o que é valorizado. Mas aquela pessoa que faz a segurança, às vezes não tem valor. Eu acho que é errado, né? Acho que tem que ser um meio termo de todos os KPIs aí que se cobram dos técnicos, todos têm que estar equalizados, para poder ter uma relação saudável, segura, né? Para quem trabalha com elevador. Tá? Excelente. Luiz? Então, a questão da cultura, como o Carlos Antunes falou, é uma questão que demora muito tempo. Eu lembro que quando eu entrei nessa multinacional, cuja multinacional o Carlos estava lá, eu vim de uma cultura que não exigia tanta segurança. E aí eu tive que implementar na minha vida algo que fizesse com que eu não esquecesse daqueles itens. Eu lembro que eu saía da filial com o cinto limitador já pronto. E aí que não sei, saía já com o cinto limitador ali pronto. E só tirava o cinto limitador na hora que eu voltava na filial. Por quê? Porque eu sabia que eu ia esquecer. Então eu precisei me conhecer para aplicar isso. Mas isso é entre tantos técnicos que tem, cada um tem a sua postura. Cada um vai ter a sua postura, cada um vai ter o seu tempo, né? E a cultura é algo que, através de anos, décadas, é que vão se implementar. Mas se a gente não colocar, se a gente não começar, se a gente não implementar, nunca vai acontecer. E quanto às pressões, né, tem as 5 armadilhas lá que nós falávamos tanto. Uma das armadilhas comportamentais lá está a pressão não intencional. Aquele negócio que o técnico é novo, acha que tem que fazer, ninguém mandou ele fazer, mas ele acha que tem que fazer e faz. E nós temos um grande problema, Carlos, que é a questão dos técnicos muito experientes, que já estão muito tempo no campo. E se você pegar a estatística desses acidentes, a grande maioria está relacionada a técnico muito antigo. Né? Tá bem relacionado. Ou é muito novo, ou é muito antigo. Por quê? Acho que já está seguro o suficiente. O dia que você subir no topo de uma cabina e não tiver medo do que você está fazendo, o dia que você for mexer no quadro de comando e não certificar que está todo desenergizado para você mexer e não tiver medo de mexer nisso, aí pode ter certeza que o risco de um acidente fatal está do seu lado. Tá? Então, a minha empresa que treina e capacita pessoas no Brasil inteiro, nós temos que estar o tempo todo colocando como formiguinha, colocando esse conta-gotas, tentando ensinar, tentando explicar. Brinco muito com os técnicos, né? Muitas vezes eu falo assim, o cara começa a trabalhar, de repente está sem luva, eu falo assim, deixa eu ver que cor que está pintada a sua unha. Né? Que cor que está pintada a sua unha? É tentar levar de um jeito mais harmonioso para que ele entenda. Aí ele olha a mão, não, mas eu não pintei a unha, tá? Mas e o que está faltando na sua mão? A luva, beleza, tá? E aí tentar colocando aos poucos na pessoa. Agora, se você levar uma chicotada toda vez que você estiver sem luva, você vai virar as costas, ele vai usar a luva enquanto o técnico de segurança, enquanto o dono da empresa estiver ali. Enquanto o supervisor estiver ali. A hora que virar as costas vai dizer, como foi que aconteceu com aquele acidente aqui em Recife, que a luva estava dentro da mala do técnico. Dentro da mala do técnico. E ele estava trabalhando sem luva. Veja. Então, é uma coisa que ou você coloca isso de uma maneira que ele entenda que é para a segurança dele e para que ele volte para casa e possa abraçar os dele, ou senão você vai estar iludido. Toda vez ele vai estar usando enquanto você está lá. Então tem até empresas aí que estão colocando a foto do dono lá na casa de máquina. Daí ele vê a foto do dono, né? Ou do supervisor, e daí ele coloca os EPIs, porque é só assim que algumas pessoas usam EPI aqui no Brasil. Então a questão é cultura, questão cultural,
E a questão é a gente sempre estar falando com eles sobre isso e mostrando, e não punindo já de cara, né? Não punindo já na hora, mas tentando mostrar, cara, ó, você vai se machucar assim, vamos colocar luva? Vamos colocar luva. Faltou luva para você? Faltou EPI? E aí, às vezes, você vai dar treinamento pelo Brasil, o pessoal fala, não, mas falta EPI aqui. Aí você vai falar com a pessoa que entrega o EPI, não, entreguei, tá aqui, ó, assinado. Então, tem todo um jeito de você chegar, trabalhar, conversar e tentar entender também que os EPIs, que são a última parte, né, eu gosto muito dos procedimentos de segurança, mas a última parte que são os EPIs, a gente também se sensibilizar se aquele EPI realmente faz o efeito. Nós temos a questão dos óculos de proteção, que a grande maioria dos óculos de proteção, eles têm grau. Eles têm grau. A pessoa coloca, fica com grau. Fica difícil de enxergar. Eu uso já, meu óculos de segurança já é com grau, porque eu uso óculos, né? Aí tudo bem. Mas quem não tem grau nenhum, quando coloca o óculos de segurança, gera um grau. Isso daí. Então a gente tem que ver. Existem óculos de qualidade que não geram esse efeito, mas custam mais caro. Então você tem que tentar entender tudo isso para você levar a segurança para os técnicos, né? Então, a questão cultural é muito importante. As pressões nós que vamos dar a pressão. Então, explicar para o técnico nessa integração já quais são os objetivos da empresa e até que ponto ele pode ir. Olha, cara, não se sinta pressionado, liga para mim, conversa antes de fazer, faz análise preliminar de risco e se tiver risco, não vá. E às vezes a gente não faz esse bate-papo, Carlos. A gente não chega pro técnico e fala assim, ó, se você for até ali e tiver dúvida, liga para mim. Você não fala isso e ele vai fazer o negócio errado, principalmente técnico novo, achando que se não fizer vai ser demitido. Existe essa pressão do técnico. Então a comunicação nossa com o técnico novo para deixar claro, esclarecido o que nós realmente queremos que ele faça e até onde que ele vá, tem que ser falado já naquele primeiro momento de integração. É um momento crucial da vida do técnico, é um momento de integração desse novo colaborador ali. Então, vamos lá. Falando sobre... Alô, alô, não? Canal. Canal 1. Canal 1. Alô, aí, voltei. Falando de cultura, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, hoje, na empresa onde eu cuido de mais ou menos 40 técnicos, eu tenho um que tem 50 anos de empresa. Ele ficou 20 anos numa multinacional e 30 anos agora numa empresa que não é multinacional, que ele está atualmente. E é uma dificuldade de convencer ele que o EPI é importante, porque tu dá o EPI na mão dele, dá o capacete, dá o óculos, dá a luva, eu trabalho com isso há 30 anos e não vai acontecer nada. E esses são os piores. Os acidentes sempre são com pessoas assim, que a experiência, sempre assim, eu tenho experiência, eu sei o que eu tô fazendo, não vai dar nada, é rapidinho. Como a gente diz lá no Sul, não vai dar nada, é bem rapidinho, coisa rápida. Então, assim, é uma dificuldade. O técnico novo, ele tem a inexperiência, mas é mais fácil de tu conseguir moldar ele, conversando, ensinando para ele, tendo essa conversa, usa o EPI, se tiver uma dúvida, tu me chama. Tem que subir no topo de cabine, vamos fazer o procedimento, tem que fazer todo o procedimento. É mais fácil, porque ele não tem experiência e tem medo, porque ele não, é uma coisa que ele não conhece. O técnico experiente, não, ele vai de qualquer jeito. Eu já tive que parar o cara para ele não subir na guia, correndo. Para, o cinto, não, mas eu faço isso, não, tu não vai fazer. Eu tive que parar o cara. Então, assim, é muito difícil. E culturalmente, vamos perguntar para vocês agora, quem de vocês aqui, quando sobe num telhado, bota um cinto para fazer alguma coisa? Ou desliga o disjuntor para trocar uma lâmpada? Ninguém faz. Então a gente é meio que obrigado a fazer na empresa. Eu fiz ao contrário de ti. Eu comecei na multinacional, eu peguei a cultura de segurança, depois eu fui para uma que não é. E lá no Rio Grande do Sul é um pouco diferente de Porto Alegre, a coisa é mais solta. Então é difícil tu conseguir fazer o técnico usar. É muito difícil. Parece que assim, parece que tu tá ofendendo ele se tu diz, meu, tu tá sem luva. Parece que tá ofendendo. Ele fica brabo e sai xingando, essas coisas, essas frescuras de vocês. Eu escuto direto. Até aí eu comecei a fazer o canal e comecei a postar acidentes. Olha o que aconteceu com o cara. Assim eu consegui mudar um pouco a cultura deles. O cara subiu lá e caiu. Tava sem cinto. O cara fez tal coisa, tava sem cinto.
Então, só assim, só com treinamento, eu acho que essas NRs é de 2 em 2 anos, os treinamentos, eu acho que tinha que ser mais de uma vez por ano. Vamos dizer assim, toda vez que o cara voltar de férias, ele faz um treinamento. Para poder, tem que fazer isso. E cada vez mais a gente faz, porque daqui a pouco é automático. Tu tá numa situação que tu vê, isso aí que não posso fazer. Eu me lembro do treinamento, fica no sangue. Essas coisas têm que ficar no sangue da gente. E se não ficar no sangue, a gente vai esquecer. E sob a pressão, quando eu trabalhava na multinacional, eu tinha 170 elevadores para fazer num mês. O Carlos tinha 200. Influencia pelo resultado. Vamos lá, tem que entregar, e tu tem que correr. E aí é 20 minutos, manutenção focada, manutenção isso, manutenção aquilo. Tem que correr. E aí, se tu vai fazer uma manutenção em 20 minutos, só o procedimento completo é 20 minutos. Então, é difícil, mas eu acho que o ideal para um técnico fazer é 4 elevadores por dia. 2 de manhã e 2 de tarde. Fazer bem feito, com segurança e sem se acidentar. Aí consegue trabalhar calmamente, faz o serviço dele e vai embora. Mais que isso, eu acho que fica mais complicado. Obrigado. Bom, o pessoal já até comentou praticamente, né? Tudo. O Carlos Eduardo, ele começou com um número, né? Agora, já no ano de 2025, de 11 mortos. 11 mortes, dessas 11 mortes, 5 com técnicos. Isso que a gente fica sabendo. Isso que a gente fica sabendo. Empresas que acontece esse tipo de acidente, que muitas vezes chegam primeiro no local do acidente, abafa o caso, porque não quer ter o nome da empresa associada àquilo, né? Óbvio, trabalho com propaganda, sei como que é o negócio. Tá? Isso é o que a gente fica sabendo. Ainda acho que não existe um órgão oficial que contabiliza esse tipo de acidente, exceto o que a gente vê na mídia, né? Mudar a cultura não é uma coisa fácil, óbvio que a gente já estamos discutindo isso, mas nós já estamos mudando a cultura. Nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o acidente, extremamente importante. Nós estamos começando a dar um valor à vida de alguém, à vida do técnico. Se morrer os técnicos, a gente vai fazer o quê? A gente está falando aqui de técnicos, como o Ângelo citou aqui, que tem 50 anos. Excesso de confiança. Ele não vai entrar, ele não vai mudar a cultura dele. Vai ter que morrer, com todo respeito, para esse outro novo já começar com a cultura correta. Porque o cara que tem 30, 40, 50 anos de trabalho, ele não vai mudar. Ele não vai mudar, a não ser, óbvio, que a gente comece a espremer. Comece a pegar vídeos de acidente reais, que é impactantes, e mostrar. Esses mesmos técnicos mais antigos vão chamar os mais novos de Nutella. Esse técnico é um técnico Nutella. A luvinha. Né? Esse tipo de coisa que acontece. Né? Então, esses técnicos mais antigos, eu receio que não conseguimos mudar tanto. Pode ser que mude um pouquinho, mas eu não acredito muito. Agora, existe uma nova geração. Está vindo uma nova geração, a gente percebe, inclusive, com os donos de empresas conservadoras, né, que a gente atende, que os filhos já estão assumindo a posição dos pais. Estão assumindo a posição da empresa. E eles já vêm trazendo ideia da cultura leva. Eu tenho uma experiência, por exemplo, nos meus treinamentos, onde a gente fala por ali sobre o aterramento em elevador. Pergunte para alguém que tenha feito treinamento comigo o que eu falo sobre aterramento. Ele vai lembrar do vaso de planta, que eu encontrei isso numa casa de máquina, né? Um vaso de planta com a haste enfiada dentro, aterrado em inversor de frequência. Recomendação minha foi regar 3 vezes por dia. Tá? Por que ele lembra disso? É o jeito com que você fala com ele, né? O jeito com que ele assimila aquilo. Os treinamentos hoje, existem muitos treinamentos formais, existem muitos treinamentos que você vai, que o cara ouve, o cara coisa, mas eu acho que também tem que ter aquela pegada de conseguir chegar ali na alma do cara. Fazer com que ele realmente entenda. Quando ele começa a perceber isso, realmente eu acho que pode funcionar. Né? Então, mudar a cultura, vamos tentar, óbvio. Vamos educar, vamos treinar.
Mas eu, vou ser sincero com vocês, eu acho que só com a geração nova. Obrigado. Muito bom. Teve um ponto aqui que o Carlos Antunes ele falou sobre NRs. Hoje sabemos aí dos acidentes teve relacionado a prensamento, na qual um técnico perdeu um braço. Teve o outro técnico que caiu e a cabine acabou prensando ele e não tinha proteções. E temos uma NR específica para isso, que é a NR12, que ela trata dessas proteções. Não só dessas proteções mecânicas, mas também das proteções elétricas, que foi no caso que teve um acidente com choque elétrico, que não tinha ali um dispositivo ali, um IDR, para proteger aquele profissional. Também temos a NR10, que ela fala, que ela atribui ali, né, o técnico para estar habilitado ali, né, para estar capacitado, para conseguir estar fazendo ali a sua atividade. Tivemos também problema com quedas, que está relacionado à NR35. E tivemos problema com um acidente fatal em instalação, aonde que o profissional ali, 2 profissionais, estavam fazendo, não fizeram o procedimento e vieram a cair. Trazendo para o contexto na área de elevadores, esses treinamentos, NR10, NR12, NR18 e NR35, vocês acreditam que os treinamentos que são hoje passados para os técnicos, para os profissionais, vocês acham que tem alguma lacuna para trazer para a área de elevadores? Porque sabemos ali que nas NRs não tem específico para elevadores. Mas sabemos ali que as NRs, ela fala que a gente não pode, tem que ter o básico, mas a gente tem que acrescentar. Para vocês acham que tem alguma lacuna, tem algo relacionado a isso, a essas NRs, que poderia melhorar nesse quesito aí de acidente? Trazer esses treinamentos, essas normas regulamentadoras para dentro das empresas, mas mais focado para a área de elevadores? Bom, eu sou meio suspeito para falar isso, né? Mas vamos lá. As NRs, ela tem um contexto hoje, né? Que é uma norma interpretativa. Então, ela te dá os conceitos e você tem que desenvolver. O que a gente tem na realidade, né? Vamos falar a real, as conservadoras, né? Ah, tem conservadora que tem 10 técnicos, tem 15 técnicos, tem 20 técnicos, tem 25. Isso não atinge nunca a necessidade de você ter uma pessoa focada na segurança dentro da atividade. Então, o que a NR é? É um peso para a pessoa. Para a empresa é um peso. Porque ela vai contratar um cara do mercado, né, um técnico de segurança, um engenheiro, enfim, para prestar o treinamento. Só que o treinamento que é prestado é um treinamento básico para todo mundo. Se o cara trabalha com elevador, é isso. Se ele vai trabalhar com ar-condicionado, é isso. Se ele vai trabalhar com manutenção de carro, é o mesmo. Ou seja, não tem um foco específico, né? O que a gente recomenda sempre, né? Como a gente tem a NR18, mas a NR18 trabalho na construção civil, realmente. Mas é a única NR que fala, né, de a integração de segurança do pessoal. Então, de forma geral, as empresas utilizam a integração, né, de segurança para fazer a aplicação dos procedimentos da empresa. Por exemplo, tem NR35? Tem. O que eu uso em elevador? Eu trabalho só o quê? Com linha vertical, linha de vida vertical? Eu trabalho sobre manutenção, vou usar um cinto limitador? O pessoal sabe usar? Qual é a finalidade? A linha de vida, onde é que eu tenho que colocar? Como é que eu coloco? Ou seja, fica muito genérico o treinamento da NR em si só. Eu acho que deveria aprofundar, né, essa NR de integração, ser mais voltada e focada para a atividade da pessoa com o elevador. Trabalho em altura, né? Trabalho com eletricidade. O que a gente faz com eletricidade no elevador? Medir, né? Desligar uma chave. 3, 4 procedimentos bem focados, bem alinhados, você consegue mensurar, né, e mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer com o elevador. A mesma coisa a NR12, né? A NR12 é clara. O botão stop no fundo do posto vem da onde? A NR12. Guarda-corpo vem da NR12. Proteção cabe polir, a NR12. E assim vai. Ou seja, a gente tem que fomentar mais tecnicamente os riscos com o trabalho com o elevador, e digo mais, manutenção é um,
modernização é outro, instalação é outro e reparo é outro. Ou seja, grande parte de acidentes que têm ocorrido é com modernização e reparo, apesar do volume menor. Mas por quê? Não tem prática, não tem... Muitas vezes é uma empresa que é subcontratada para fazer o trabalho, não tem ferramenta, não tem treinamento. E a gente sabe que o condomínio em si, de uma forma geral, ele não exige documento, não exige treinamento. Diferente de uma consultora, diferente de uma indústria que te força a você certificar teu pessoal para fazer o trabalho. Eu acho assim, a grande sacada é focar, né, em treinamentos, nem que seja de 8 horas, 4 horas que seja, voltada para manutenção, voltada para instalação, o processo que a empresa utiliza. Exatamente aquilo relacionado ao elevador. E digo mais, como alguém falou de 2 anos, né, as NRs, né, o que a gente faz para amenizar isso? Você faz um diálogo de segurança semanal, faz meia horinha, 20 minutos numa semana, no início do dia, numa quarta-feira, para não atrapalhar a manutenção, no fim de semana ou no final de semana, bota um assunto, às vezes até mesmo online, o meu técnico é residente, bota lá, manda um link para ele, fala de bloqueio, fala de acesso ao topo da cabine, fundo do poço, adequação de equipamento. Muitas vezes a gente vai trabalhar num poço de elevador, a botoeira stop está 3 metros para baixo, eu não consigo nem acioná-la, e fica aquilo lá 200 anos, né? Aí a pessoa tem que certificar que o circuito da porta de segurança está funcionando, rezar para a porta não fechar com ele embaixo, ou descendo a escada, e mandar o elevador para o espaço, mais longe que possível. 2, 3 paradas, desliga o elevador e faz o acesso seguro. Ou seja, são esse tipo de coisa que a gente consegue num diálogo pequeno, você dimensiona pequenos trechos, assuntos, e faz a formiguinha funcionar toda semana, né? E uma vez a cada 3 meses faz uma reunião com a turma, discute, faz eles trazerem os principais problemas que eles têm, de escada, de acesso, guarda-corpo, acesso principalmente à casa de máquina. Às vezes a pessoa tem que subir em telhado, em telha de fibrocimento, o cara tá lá fazendo marabalismo, ou seja, tem muita coisa que a gente pode melhorar. E assim são alguns insights aí que a gente pode usar de forma bem tranquila, focar em treinamento específico e fazer esse trabalhinho com o DSS. Tem muito mais coisa, né? Tem a análise de risco, a gente pode preparar uma análise de risco e deixar no próprio elevador. Não tem escada, não tem luz, não tem guarda-corpo. A pessoa chega no prédio e já sabe que não tem. Ajuda muito, não pega de surpresa. Muda o técnico de rota. Aí o cara chega lá verdinho, coça a cabeça. Tem que fazer manutenção, mas não tem escada. Sai correndo atrás da escada, né? Para não fazer, ou vai fazer o acesso sem escada. Então, eu digo assim, as NRs são muito boas, mas como é só a NR que pedem, um profissional assina, está certificado. Não está. Para trabalhar com elevador não está. Esse é o meu pensamento. Literalmente, né? Exatamente. Assina, na verdade. Assina, porque o cara deu o curso, aqui está o conteúdo, bateu o que a norma pede, pronto. Elevador é um pouquinho mais embaixo, na minha opinião, tá? Eu concordo com o Carlos Antunes e alerta aqui para todos os empresários, donos de empresa de elevador. Não contrate alguém para dar o curso simplesmente por dar o curso e para fechar a grade, né? Tenta encontrar profissionais que entendam da área de elevador, que vão falar sobre a área de elevador, que vai ser focado. Você pegar uma NR10 aí e quiser dar ela inteira, vai ter muita coisa que o técnico vai escutar e ele vai ficar chateado, porque nada daquilo ele coloca na prática do dia a dia dele. NR35 tem muitas coisas que vão ser faladas ali que não coloca na prática. E aí ele fala, eu fiz um curso de 8 horas que a empresa fez eu fazer aqui, mas não me serviu de nada, passei sono, passei raiva, fiquei lá parado. E aí tem casos, né, ainda que a empresa chama os terceirizados para fazer o curso, e aí ele deixou de ganhar dinheiro naquele dia para ver um curso que não somou em nada na vida dele. O Carlos Antunes aqui falou de 4 entradas diferentes. São 4 abordagens diferentes para cada área que vai fazer esse curso. Então não pode ser um curso só por se fazer, né? Tem que ser o curso para que realmente a pessoa entenda e salve a vida dela, né? Então isso é bem importante. E é bom lembrar, na 16083, que é a norma
que regulamenta a atividade de manutenção preventiva, e inclusive que é a norma dos síndicos, né? O Carlos Eduardo viu lá eu falando com os síndicos lá em Vitória, e nós falávamos, essa norma também é para síndico, não é só para empresa mantenedora, mas na empresa mantenedora o item 3.3 vai dizer que quem vai fazer manutenção tem que ser um profissional habilitado. Habilitado. Então, habilitado não é você dar um curso e dizer assim, não, você está habilitado. Habilitado para fazer o quê? O que seu curso de NR10 te habilitou a fazer? Ah, eu sei mexer com alta tensão. A gente mexe com alta tensão, Carlos Antônio? Não mexe com alta tensão. E aí? Está habilitado a fazer o quê? Entende? Então, se a gente vai fazer as coisas ali, tem as normas que estão norteando a nossa direção, estão dando direção para onde a gente deve ir na área de treinamento do técnico lá, na integração. Então, vamos seguir o que a norma pede ali e vamos habilitar realmente. Não está habilitado, não vai para campo. Só vai para campo a partir do momento que está devidamente habilitado. E aí a gente não corre o risco de pegar esse primeiro técnico novo, e colocar ele no campo e ele se acidentar por falta de conhecimento. Tivemos um acidente que poderia ter sido fatal aqui na cidade de São Paulo, onde a pessoa com certeza não sabia como usar o cinto limitador. Não é mesmo, Carlos Antônio? Foi parar debaixo da cabina com o cinto limitador. Obviamente não sabia como usar, ou não sabia para que servia o cinto limitador. E muitos dos técnicos que eu visito no Brasil inteiro não sabem para que serve o cinto limitador. E aí eu faço o desenho, eu mostro o que tem que fazer o cinto limitador e vou na prática lá colocar com ele o cinto limitador. E aí, agora, na prática, tá te limitando? Se você der um passo em falso aqui para trás, você vai cair, sim ou não? E aí você entende. Então isso é focar as normas regulamentadoras para a real atividade do técnico que está fazendo. E todo mundo aqui que está aqui, que é dono de empresa de elevador, não quer ter que estar envolvido num acidente técnico, não quer estar envolvido na morte de um técnico. Depende do tamanho da empresa, é decretar falência da empresa, fechar as portas e ir embora. E ninguém quer passar por isso. Então, eu acho que levar a sério, foi muito boa a pergunta, Carlos Eduardo, porque às vezes a pessoa que está contratando o curso acredita piamente que aquele curso de NR10, NR35 vai garantir a segurança do técnico. E nem viu o conteúdo, nem viu o que tem ali dentro do conteúdo, e não vê o professor dando o conteúdo. Mas isso serve como alerta. Não fala necessariamente sobre elevador. Nós, né, a área aqui da segurança do trabalho, tem que fazer um arranjo para que entre dentro daquilo que fala sobre elevador. E aí sim, você consegue começar a garantir a segurança do técnico. Pegando o teu gancho de o técnico saber o que está falando e conhecer o elevador, seguindo o exemplo também que eu fiz há pouco tempo atrás, as NRs da empresa, que eu precisava para pegar um contrato grande do governo. E foi nos dado também a 35, a 33, que é o espaço confinado, por isso que eu te perguntei. E o técnico de segurança, não que ele seja, não saiba o que está dizendo, ele está falando uma coisa genérica sobre segurança. Mas ele não sabia nada de elevador, porque a gente perguntava, dava um exemplo para ele, eu não entendo dessa área, eu não sei como é que é. Aí a gente ficava meio assim, mas é que assim é diferente, tem umas coisas assim. Então, essa é a dificuldade. Teria que conseguir a gente pegar um técnico, contratar um técnico de segurança que conhecesse elevador. E que fosse até juntar um pouco uma turma pequena e fosse no elevador e fizesse treinamento no elevador, olhando no elevador, e mostrando, aqui é o cinto, aqui bota o limitador, aqui tem a proteção, o procedimento é assim, o procedimento é assim. Seria o mais certo para o técnico entender o que ele está fazendo. Outro exemplo, eu fiz numa outra empresa que eu fui trabalhar, eu fiz online o curso. Eu fiz curso de PTA online, de plataforma de trabalho à altura, eu fiz online, eu fiz no computador. Online, me deram, isso aí que tem que fazer. Eu fiz todas as NR esse curso. Eu não vou mexer nisso, eu não sei. Eu fiz um curso online, ninguém me explicou. Eu fui fazendo online e aí eu vi o meu colega fazendo e ele só dava ok. Só dava ok. Ele não leu, não fez nada. E aprendeu o quê? Nada. Nem o básico que a norma dá, que o técnico dá, e nem o mais aprofundado sobre o elevador que não tinha. Então é muito importante, vocês falaram de ter um técnico que conheça o que ele está fazendo. Conheça elevador, né? Passe pro técnico de elevador realmente, isso aqui trabalha assim, é alta tensão, é baixa tensão, isso faz aquilo.
para facilitar o entendimento dele, senão ele vai ficar perdido e não vai conseguir direito. Faz as NEs. Isso. Faz as NEs. Gente, me preocupa o seguinte. Não, só respondendo primeiro ao que o Carlos Eduardo falou, eu acho extremamente importante a normatização, né? Eu acho extremamente importante, ainda que genérica. É possível tirar desse material que já foi parado, já foi pensado, alguém teve que parar e pensar sobre isso. Então a gente já tem o que usar. A gente pode criar a nossa, por exemplo. Já começa aqui uma discussão sobre isso. Por que não criar uma norma, então, para o técnico de elevadores de transporte vertical? A gente está falando da norma, por exemplo, do comportamento do técnico diante do equipamento. Mas a gente voltar também na norma, por exemplo, do próprio equipamento. Nós temos a nova norma para elevadores hoje que fala de segurança. Hoje você tem lá, por exemplo, o bypass, você tem lá a sinalização sonora embaixo da cabina, para quando a cabina estiver se aproximando do cara. Isso também gera segurança, isso também pode evitar acidentes. Né? Então a gente tem que estudar isso sim, e eu acho que o mercado precisa pegar isso. Me preocupa apenas um fator, o seguinte fator. O Môngelo citou aqui, por exemplo, vai lá na internet, faz aperta enter, imprime um certificadinho bonitinho, olha, legal, tá aqui, ó, entreguei lá na empresa. É o que a empresa precisa. E a empresa pega aquele certificado, bota ali no arquivo, acontece um acidente com esse cara. A empresa vai pegar aquele certificado e falar, tá aqui, eu exigi dele, ele me entregou. Estou me tirando a responsabilidade, eu não tenho, né? Estou fora dessa parada aí, né? Não preciso responder judicialmente por nada disso, porque o cara me entregou isso. Volto lá no que disse o Antônio. Uma vez por semana, uma reciclagem constante. Se não tiver uma reciclagem constante, se não tiver treinamento constante, a gente não vai conseguir fazer o que nós começamos a nossa discussão, mudar cultura. E é esse cara novo. É esse cara novo, que se a gente não fizer isso com frequência, uma reciclagem, a gente não vai mudar a cultura nunca, e a gente não vai ampliar a segurança dos técnicos de elevadores, e a gente não vai conseguir reduzir as mortes de técnicos de elevadores. Não só técnicos de elevadores, usuários também. Bom, pessoal, esse ano eu faço 15 anos aí na área de elevadores. E eu, como o Ângelo falou, eu trabalhei na famosa Big Three. Passei pelas 3 principais multinacionais antes de ter a minha empresa de engenharia. Quando eu comecei lá no início, a quantidade de equipamento por técnico era mínima, chegava ali uns 80 equipamentos por técnico. Porém, quando eu saí do campo, já estava numa média de 150 até 200 equipamentos. Além dessa quantidade de equipamentos, também está tendo muita... No quesito agora aumentou, né, relacionado a metas. Metas de venda, metas de resultado. Para vocês, agora começando pelo Alex. Essa quantidade de equipamento para o técnico, essa pressão por metas, seja de venda, seja de resultado, você acha que isso interfere no número de acidente também, ou não? Vou contar uma história rapidinho para vocês, prometo. A minha esposa, Vanessa, eu chego em casa, ela fala, amor, dá para você tirar o lixo? Aí eu vou lá, tô indo tirar o lixo, ela fala, mas primeiro você abastece a geladeira, que as águas estão em cima da mesa. Eu ia abastecer o lixo, voltei para a geladeira. Quando eu tô indo para a geladeira, ela falou, você precisa atender o telefone, tá tocando, né? Aqui eu não fui atender o telefone, corro lá para... Vocês viram que são 3 atividades que você vai fazendo e acaba não fazendo nenhuma. Elevadores, você pega técnicos aí que já me relataram, 200 não sei quantos elevadores para fazer no mês a manutenção. Deixa eu perguntar aqui para os especialistas aqui. Em média, o que vocês acham de tempo para o cara fazer um procedimento de acesso ao topo de cabina? 5 minutos? 3 minutos? Ele não vai conseguir fazer o procedimento de acesso ao topo de cabina, de acesso ao fundo de poço, em 200 elevadores dentro de um mês. Atingir metas, ele vai chegar lá correndo, e eu já vi isso,
dele chegar na portaria, pedir pro cara assinar e voltar para trás. Nem na casa de máquina ele subiu. Aí o outro que for depois vai chegar ali, vai encontrar um problema e vai sofrer um acidente, ou aquele elevador vai parar, que vai dar mais trabalho ainda para a conservadora, porque hoje não se ganha dinheiro com o elevador parando, se ganha dinheiro com o elevador funcionando. Né? Então, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, interfere sim, interfere na qualidade do serviço prestado pela conservadora, no funcionamento do próprio elevador, na segurança do usuário e do técnico também. Pode não ser daquele que está ali, que assinou e saiu correndo, mas pode ser do outro que vai vir. Ou ele chegou ali para atingir meta, precisa trocar um trinco, ele não sabe qual é, ele vai lá e faz um jumper na porta. A gente já viu isso. A gente precisa tocar nessa ferida. Ele vai ali, faz um jumper na porta, porque ele precisa atingir meta, fazer o pé, sair correndo para ir para outra, aí depois eu volto aqui. Não vai funcionar, não funciona. Interfere sim, interfere bastante. Esse negócio de atingir meta tem que ter muito cuidado, muita atenção para saber que meta que é essa, né? E colocar limites também, né, gente? Que senão a gente não vai conseguir chegar lá. Concordo plenamente contigo, Alex. Interfere muito isso, essa quantidade de elevadores e metas, e troca meta para venda, meta para troca de peça. Ele tem que fazer todo o procedimento, ele tem que fazer a manutenção, ele tem que trocar a peça que ele pediu. Então, para mim, interfere muito. Como eu já tinha dito, para mim, o ideal seria 4 elevadores por dia, com 2 de manhã e 2 de tarde, para conseguir fazer todo o procedimento de segurança, para se tiver que trocar uma peça, um botão, coisa, ele vai conseguir fazer, vai fazer uma manutenção de qualidade e não vai se acidentar, porque vai fazer com calma. Então, para mim, interfere bastante. Tudo bem. Eu acho que antes da gente falar de número de elevadores, a gente tem que contar 2 outras coisas antes. Tempo de execução de cada atividade. O que você colocou no checklist. Que muita gente, eu converso, né, fala assim, não, lá na minha empresa o técnico faz tudo todo mês. Não existe. Não existe. Se for fazer tudo todo mês, 1 hora, 2 horas, é insuficiente. Então o que eu coloquei no checklist desse mês? Quanto tempo eu gasto para fazer esse checklist? Começa por aí. Depois, a gente tem que colocar uma coisa que a gente aprendeu muito claro, aprendi com um cara chamado Luciano Barros, muito bem isso daí, que era o cálculo de elevadores por técnico se dá a partir do número de paradas, e não pelo número de elevadores. Por quê? Eu não posso comparar laranja com banana e maçã com pêssego. Não dá para comparar. Então, tem prédio que tem 5 paradas, 10 paradas, 15 paradas. Lá em Balneário Camboriú, a minha cidade, nós estamos de 88 andares. Dá para fazer 4 no dia de 88 andares? Não dá. Não dá. Então já foge a regra. Então, o número exato é o número de paradas. Então, o número que a gente chegou lá na conclusão com o nosso checklist, e aí vai depender do checklist, com o nosso checklist que nós tínhamos na época, era de 1.200 portas mês. Isso era equivalente a 80 elevadores de, na média, 15 paradas para o técnico fazer no mês. Aí entra naqueles 4 que o Ângelo falou, entra nos 80 elevadores que nós estamos acostumados, mas você não tem como colocar, vamos decepar todos os prédios de 30 andares, vamos deixar de 15 para o técnico fazer. Não, a gente tem que considerar isso. Então vai ter um dia que ele vai fazer 3 prédios, tem outro dia que ele vai fazer 4, tem outro dia que ele vai fazer 5. Não tem problema, desde que o número de paradas seja respeitado dentro do mês e desde que o checklist esteja claro. A 16083 também vai dizer que eu tenho que ter um plano de manutenção anual para ser executado. Esse plano de manutenção tem que estar na casa de máquina para que o edifício saiba que itens vão ser feitos aquele mês e, inclusive, o técnico tem que fazer aquele checklist daquele mês. Só que não adianta eu encher o checklist para ele ficar bonito. Eu conheço muito checklist de empresa lindo, maravilhoso, mas se você colocar ele lá, ele é inexequível, porque não tem como o técnico fazer dentro do tempo que está disponível para ele aquele checklist. Vocês já foram alguma vez para campo e contabilizar o tempo que o técnico demora para fazer o acesso, demora para limpar uma máquina, demora para ajustar um freio, demora para verificar a lona de freio? Tudo isso tem que ser calculado, tem que ser medido. Assim que você tiver tudo medido, você coloca no teu checklist e coloca com o tempo do lado.
Não é um trabalho fácil, esse trabalho a gente demorou muito tempo para executar ele, eu fiz parte desse grupo de trabalho nacional para a gente contabilizar esse tempo e a gente coloca isso para executar. Então, a resposta não é tão simples, Carlos Eduardo, a resposta vem um pouquinho antes. Que plano de manutenção que você tem? Qual que vai ser executado naquele mês? Qual que é o número de paradas que tem disponível? E aí sim, pode ser que um técnico tenha realmente 120 elevadores. 120 elevadores de 5 paradas é diferente de 120 elevadores de 15 paradas, de 20 paradas. Então a gente tem que olhar esse contexto. Porque senão eu vou pegar lá, imagine se eu sou uma empresa focada em plataforma. E aí eu coloco 2 plataformas de manhã e 2 plataformas de tarde. O que tem para ver numa plataforma de manutenção? É muito rápido. Então não dá para a gente comparar isso. Então a gente tem que entender esse contexto para daí a gente definir o número de elevadores. Mas com certeza não é isso que está sendo executado hoje. Hoje eu vejo lá que não tem critério. Se o média de paradas daquele técnico é de 20, Disculpe, adicionalmente a lo que está usted comentando, hay que agregar, a veces el técnico aplica las rutinas de mantenimiento y el equipo no le funciona, o sea, no lo deja operativo. Eso es un tiempo más adicional porque tiene que buscar ayuda Sí. de los otras se tiene que técnicos arreglar más sí, especializados para resolver el problema. Disculpe. Sí, gracias. Sí, si tiene algún problema tienes que arreglar y entonces um tempo adicional. Sim. Tem que pensar também, às vezes o zelador não tá lá, às vezes tem uma mudança para ser feito, tudo isso tem que ser colocado. Mas no checklist que você faz, na OS preventiva, você tem que deixar um campo para que ele possa descrever esses tempos adicionais. Mas olhando num contexto, no mundo ideal, né, seria esses 2 itens principais que você deveria olhar para daí a gente poder dizer qual é o número exato que cada técnico poderia ter. Graças. Bom, o que eu observo em tudo isso, a gente tem também, além de que vocês comentaram, também tem a forma do que eu faço o meu registro de manutenção, né? Cada vez mais as empresas estão utilizando softwares, o celular responde direto, sai tudo por ali, você já faz automaticamente, o cliente já recebe o resultado da tua manutenção, e tem muita gente usando papel ainda, né? Então tem várias coisas, além de que vocês comentaram, 200 elevadores, cara, 200 equipamentos, a gente dividir por 20 dias úteis, são 10 elevadores por dia, tem o deslocamento do técnico, ele tem que colocar as plaquinhas de manutenção indicativas nos andares, ele tem que pegar a ferramenta dele, tem que testar o multímetro se está funcionando, tem que fazer acesso ao topo, tem que fazer acesso ao fundo do poço, tem que limpar a máquina, tem que varrer o fundo do poço, ou seja, isso aí a gente precisa fazer uma análise bem mais profunda, né? Não é plano de manutenção, mas também aquilo que possa ser executado, né? Porque se a pessoa tem um tempo curto, o que ela corta? Aquilo que ela acha que vai levar mais tempo para ela fazer, que são os procedimentos, a limpeza que não é feita, aí dá problema em contato de porta, aí vai lá uma outra empresa, a casa de máquina tá suja, aí o cara aponta a sujeira, né? Infelizmente é o mercado, é um comendo o outro vivo, né? Então acho que realmente tem um limite isso, né? Não pode 200, é que eu moro num prédio de 33 andares, vem a empresa fazer manutenção, dá 40 minutos de manutenção num prédio com 33 andares, eu falei, o cara vai lá, olha pro elevador, sobe na casa de máquina e passa lá embaixo para pegar a assinatura como comentou aqui o pessoal. Cara, né? É real. Isso é que acontece, ou seja, isso afeta tanto psicologicamente o técnico, que às vezes ele mesmo, por ele não ter um trabalho que ele acha que ele deveria ter feito por falta de tempo, né? E ao mesmo tempo o equipamento não fica bem mantido. Consequentemente, né? Vai acontecer mais acidente com o usuário, acidente com o elevador. A gente vê muito comentário de fiozinho, a gente olha cada coisa aí sem noção.
Ah, o cabo o peso do regulador está encostando no chão. Tem um contato de segurança. Ah, não vou fazer o encurtamento agora. Mete um jumper. Aí o elevador precisa acunhar, não vai acunhar. Não vai funcionar, vai matar gente. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, em relação a isso, porque tudo isso são fatos geradores que mexem com quem trabalha, que é o técnico de manutenção, e que tá colocando pessoas em risco, né? Essa é a grande verdade, assim que eu enxergo, de uma forma bem genérica, né? É impossível um técnico fazer 200 elevadores no mês. Isso é fato. Nem que seja para, a não ser que ele tenha um prédio do lado do outro, né? E olhe lá que é meia quadra e está chegando no elevador. Às vezes você demora aí, imagina em São Paulo, você tem uma região aí, um bairro que seja, às vezes para chegar num elevador no outro você vai demorar 30 minutos. E o cara puxando a mala de ferramenta no braço, né? Pegando o sol na cabeça, já chega suado, vou tomar uma aguinha. Tem a necessidade fisiológica do técnico também. Então é uma discussão bem grande, acho que tem que ser levado isso mais a fundo para realmente a gente fazer a avaliação, porque acaba sendo desumano, né? Essa é a grande verdade, em termos de totalidade de equipamentos, né? Além do serviço, na minha opinião, né? Que a pessoa acaba não fazendo, vai pegar assinatura, o negócio dele é fechar o S dele, né? Ah, não deu para fechar, não deixa o elevador parado, dá o teu jeito aí, né? Não é assim? Dá teu jeito aí, não deixa o elevador parar, não pode parar o elevador. Para o elevador o KPI vai cair. Aí amanhã vai vir o diretor aqui, vai querer saber quantos elevadores estão parados aí. Por que está parado? Né? Tem toda essa questão. Enfim. Carlos, é difícil. Essa é muito bem estudada, vai precisar de muita gente para ajudar a fazer isso, para melhorar esses conceitos, né? Tem que fazer uma coisa mais focada mesmo em relação a isso. Bom, pessoal, antes de fazer outra pergunta, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos especialistas aqui para responder. Boa tarde. Minha dúvida é em relação à NR35. Ela especifica o cinto paraquedista. Então, assim, o cinto limitador de área estaria sendo atendida pela NR35? Eu falo aqui, vou deixar. Meu amigo, é o seguinte, vou ser bem sincero para você nesse conceito. Os Estados Unidos não usa cinto em manutenção sobre a cabine. Eles acham perigoso, né? Para o técnico nosso aqui, usar um cinto paraquedista, usar um capacete, o cara vai precisar de um carrinho para ele puxar, para levar para o local de trabalho. Então, na época que foi colocado o cinto limitador, qual é a intenção do cinto limitador? Ele não é para queda livre. Ponto. Ele é o quê? Para limitar teu movimento, para você não sair da área do perímetro do elevador. Essa é a finalidade principal. Se você passar mal, você não vai cair. Ele vai te segurar pela cintura. Já tenho histórico com isso, tá? Mas existe assim uma falta de conhecimento de muitos profissionais que não entendem por que o técnico de manutenção pode usar um cinto limitador e não um paraquedista. Volta e meia a gente se depara com essa questão, entendeu? Então tem um lado ergonômico, tem um lado técnico, né? Mas lógico, um cara que vai trabalhar em montagem tem que usar o paraquedista. Vai trabalhar em reparo, vai tirar a tração do carro, tem que trabalhar com o paraquedista. Vai trabalhar em modernização, idem. Ou seja, panorâmico, que é o tempo, né? Fazendo manutenção, tem todo um trabalho para se trabalhar dessa forma também, porque tem queda livre, né? Mas assim, a NR35 não cobre limitador, ele fala de limitação, né? Mas a gente que tem que fazer o processo e o procedimento de como tem que ser utilizado. E só pode ser utilizado em manutenção preventiva e corretiva, tá? E que não envolva risco de queda de cabine, enfim, tem algum trabalho que você tira o tracionamento do carro. Às vezes é difícil você falar para um cara, principalmente em indústria, tá? Os caras não entendem o conceito do uso do limitador. Você tem que ir lá, sentar com o cara, explicar para que é. Tem guarda-corpo, isso, aquilo, papapá. Entendeu? É um dilema, é outra coisa, porque a gente não tem uma representação, talvez dentro da NR35,
para as empresas de elevador para poder levar no fórum, entendeu? Porque a gente teve uma auditoria do Ministério do Trabalho e o auditor do trabalho não entende. Então ele só quer seguir o que está ali escrito no papel, né? Que é o paraquedista. É por isso que eu estou tentando contestar com ele. Aí eu estou procurando embasamentos para poder responder para ele. Embasamento, você pode pegar um engenheiro, fazer um laudo para ele explicando essa situação. Um consultor que trabalha com elevador. É o que vai dar. É assim, não existe, né? Não existe nada escrito na NR, interpretativa, entendeu? Ela está falando que tem que usar cinto paraquedista? Não, tem que usar um cinto. Como é que é esse cinto? Ele tem quantos sistemas de resgate? É lateral? Enfim. E outra coisa, ninguém entende o problema ergonômico. Imagina um cara carregar um cinto paraquedista com talabarte nas costas, né? Não vai colocar o cinto, vai ficar o dia inteiro. Né? Sem falar também que o nosso cinto limitador tem um CA, né? Ele tem um certificado. Sim, alguns não é obrigatório por lei, tá? Não é obrigatório. Mas a maioria, por exemplo, você pega do AR. Estão tirando aí, mas não é obrigatório não, tá? Que a limitação não tem necessidade do CA. Que nem hoje, né? O CA do cinto, o trava-quedas e o talabarte que a gente usa, o talabarte não tem mais CA nem o trava-quedas. Está tudo dentro do CA do cinto. Você não pode, por exemplo, utilizar um cinto de uma marca, um talabarte de outra marca e um trava-quedas de outra marca. Tem que tudo ser do mesmo fabricante que foi testado e aprovado o CA com aquele conjunto. Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo bom, gente? Boa tarde, Rodolfo. Gostaria de saber qual que é o item que é, tendo em vista esse tempo de manutenção do técnico, que é vital, que ele não pode deixar de verificar antes de sair no cliente. Um item de vital segurança e de importância, qual item que ele entra, ele não pode deixar de verificar esse item, tendo em vista aí as NRs. Como falou meu amigo aqui, ó, é o plano de manutenção. O plano de manutenção é que rege o que você tem que olhar. Você tem que olhar uma vez por ano o aparelho de segurança. Tem que fazer limpeza, ajuste. Tá lá, vai estar no teu programa do mês 4, você tem que fazer. Esse mês eu vou fazer limpeza, esse mês eu vou lubrificar a guia, ou tem que lubrificar a guia todo mês. O plano de manutenção é o que rege tudo isso. Porque tem uma responsabilidade técnica, tem um engenheiro responsável em cima disso, né? Porque ele tem que fazer o plano de manutenção. E entregar para o técnico fazer aquele plano. Se o técnico não faz o plano, aí sim, aí é responsabilidade do técnico. Concorda? Ou não deu para fazer, ou se não fez, marca na tua OS, não foi feito por falta de tempo, passou da hora, não tinha peça, né? Inclusive a 16083, ela vai dizer que o plano de manutenção, estou fazendo propaganda norma, vocês vão ler em casa. A 16083 vai dizer que quem faz o plano de manutenção é o engenheiro da empresa. E ele não rege dizendo assim, ó, todas as empresas têm que fazer no mês de janeiro limpeza de poço. Agora, o que facilita o trabalho do Carlos aqui? O Carlos Eduardo, que é consultor independente, que vai lá fiscalizar a manutenção. O que favorece o trabalho dele e facilita? No mês de janeiro dizia que era para limpar poço. O próximo mês de limpar poço é julho. Ele foi no meio de tudo isso, ele foi em abril. Ele vai pedir para limpeza de poço? Não vai, porque estava em janeiro e estava em julho. Simples assim. Agora, o que ele sofre mais problema, depois ele pode falar isso daí. Qual que é o maior problema? Que ele chega lá e não tem plano de manutenção. Então, se não tem plano de manutenção, ele vai cobrar o que ele está vendo. Não está sujo, está desajustado, está desregulado. Então, complementando o que o Carlos Antunes falou, eu vou fazer aquilo, eu tenho que sair do prédio com tudo que está no plano de manutenção preventiva que está escrito lá, executado. Então, vamos parar de encher o plano de manutenção de um monte de coisa para ficar bonito. Coloque poucas coisas, poucos itens, mas coloque itens que sejam execuíveis. E aí, quando o Carlos Eduardo for lá fiscalizar, ele vai olhar assim, tá, beleza, eu recomendo adicionar tal coisa na manutenção preventiva de vocês, mas ele pode recomendar. O final vai ser sempre a decisão do engenheiro que assina a RT daquela empresa. Tá? Essa é a diferença. Né? Então,
o que não pode deixar de fazer, o que está no checklist. Se você deixar de fazer o que está no checklist, você está descumprindo o contrato de manutenção que você assinou com o teu cliente. É isso. Perfeito, obrigado. Cara, falando da tua pergunta, eu vejo um item, que não é bem um item, uma verificação do técnico, principalmente quando é um elevador que está chegando agora na tua carteira. Dá uma olhada se não tem jumper. Dá uma verificada no comando se não tem um jumper de porta, dá uma verificada. Para a tua segurança, ou daqui a pouco um outro colega teu teve, ele fez um trabalho e acabou se passando e esqueceu. Não é para esquecer, claro, mas acontece. Então dá uma verificada, olha se não tem um jumper na linha de segurança, vê como é que tá, e se tiver, reporta para poder não acontecer mais, porque isso é uma coisa que gera acidente. Só complementando o que o colega falou, primeira manutenção do elevador é pente fino. É de cima a baixo. É onde você vai verificar tudo que tem. E realmente, às vezes você vai pegar o elevador, é o relatório de inspeção anual. Você faz o primeiro, varre de ponta a ponta, é obrigatório em São Paulo, anota tudo que está de não conforme, vamos dizer assim, e você guarda aquele documento. Porque com esse documento você mostra como você pegou o equipamento. E também tem uma série de adequações que devem ser feitas também para adequar essa questão das faltas que existem, né? Porque a gente sabe que de 2000 para cá melhorou muito, 2000 para trás tem muita coisa aí para ser resolvida e muitas coisas não se resolvem, fica aí parada, né? E aí quem está fazendo manutenção técnica. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Bom, eu queria perguntar, boa tarde a todos, eu queria perguntar para o Alex, meu amigo. Alex, como é que você acha, até quando as empresas, na sua opinião, podem continuar instalando comandos que não atendem à norma nova? Porque a norma nova, ela é muito mais segura para o técnico, né? Ela tem uma série de recursos de segurança no poço e tal, então ela, inclusive visualmente, ela tem muito mais adesivos, né, e tal. E o comando do elevador é um componente fundamental para essa nova norma. O que você acha dessa? Bom, norma é uma coisa da a gente discutir, né? Tem coisa que é lei, tem coisa que não é lei. Tem coisa que é obrigatória, tem coisa que é recomendável, né? A gente, por exemplo, falar aí das portas de eixo vertical, já é proibida há anos. Ninguém tira. Você moderniza o elevador e mantém a porta de eixo vertical. É recomendável que troque. Mas é caro, muitas vezes nem dá para fazer isso. Então, assim, eu acho que como que a gente melhora a segurança, tanto para o técnico como para o usuário e até o próprio equipamento, já nasceu uma norma, já foi reformulada essa norma, né? Então, eu acredito que a partir daqui é possível colocar isso dentro da norma, ou ainda que eu tenha um equipamento que está fora da norma. É fácil? Qual o custo de fazer isso? É possível? Óbvio que é fácil, nós estamos carecas de saber. Que é melhor, porque como você mesmo citou, é mais segurança para o técnico, inclusive, né? Então, na minha opinião, é possível fazer, é possível atualizar, atualiza. Ah, vai trocar o comando, vai colocar o do A, vai colocar o do B, não importa. É possível, atualiza. Ah, mas não dá para fazer aquele gato? Não se faz gato em elevador. Não se faz aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Com todo respeito ao nosso Chama recurso técnico. Recurso técnico, gambiarra. Não é gambiarra, né? Recurso técnico. Tá, mas assim, eu acho necessário, eu acho que se é possível, a gente sabe que funciona, a gente sabe que é seguro, atualiza. Mas aí a gente vai entrar em outros fatores, né? Que a gente não vai nem discutir isso agora. O prédio quer, o prédio vai pagar, quem que vai absorver esse custo? Né? Então tudo isso tem que ser discutido, né? Bom, pessoal, vamos fazer a última pergunta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alan. Eu sou novo nesse setor, né? Nesse setor de elevador. E eu queria fazer uma pergunta para o Luiz. Qual dica você dá para o engenheiro responsável técnico, né, para ele ter uma boa interpretação, né, de uma avaliação de elevador, para construir um plano de manutenção que seja realmente executável, né, e que ele possa ter um bom relacionamento com os técnicos, né? Obrigado.
Legal, obrigado pela pergunta. Então, aí entra uma coisa interessante, né? Quem que treina os donos de empresa? Quem que treina o engenheiro? Quem que treina essa pessoa ao todo, né? Então, existe dentro aqui em São Paulo, nós temos a sede da ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Elevador, e nós temos aqui a Academia ABEL. Essa Academia ABEL, ela treina vários treinamentos durante o ano, ela tem treinamento aqui e ela tem também a Academia Itinerante. Então, o que acontece? Eu indicaria para esse engenheiro fazer um curso focado em elevador, para ele entender o contexto todo que ele está sendo inserido agora, nesse momento, né? Nenhum de nós aqui nasceu sabendo nada. Você vê aqui, 32 anos, 35, né? 32 anos de elevador. O Alex não nasceu sabendo isso, ele precisou aprender de alguém. Então, os engenheiros novos, a nossa dica sempre é aprender. Faz um curso com alguém especializado, contrata alguém para dar esse curso, verifica os cursos que a ABEL aqui tem disponível para fazer, e a partir disso, junto com a tua equipe, faz uma reunião e junto com a equipe constrói o plano de manutenção. Acho que o melhor plano de manutenção para ser construído é aquele que se constrói junto com a equipe. Que não seja mandatório do engenheiro, mas que você pegue aquele senhorzinho de 50 anos, pegue aquele que tem 20 anos, pegue aquele que tem 15 anos e fale com eles sobre o plano de manutenção. E aí, não só falando de plano, porque você vai ver, quando você for conversar com eles nesse sentido, todo mundo vai querer dizer, mas temos que, isso é ideal, isso é ideal, isso é ideal. Tudo é ideal para ser colocado na manutenção. Aí a gente vai colocar tempo. É exequível? Não é exequível. Então nós temos que começar a colocar os itens que são exequíveis. E essa é uma tarefa que dá de fazer em grupo. Mas eu aconselho você a procurar cursos que te capacitem. Você já é engenheiro, já está bem capacitado, mas que te capacitem, te habilitem na área de elevador, para que você possa ter essa visão, até para junto com eles construir um plano de manutenção. E aí isso sempre vai estar junto os dois. Plano de manutenção anual exequível. Tá? Aí é essa a minha dica que eu te dou aí, meu amigo. Bom, pessoal, estamos chegando aí já ao final. Como falamos de segurança, o tempo voa. O tempo voa, a gente sabe que tem muitas coisas para melhorar. E aqui, acredito aqui que todos trouxeram aqui algo importante. Acredito que para vocês tenha pegado algum insight aqui, tenha pegado alguma dica. Mas para finalizar, eu queria que cada um de vocês aí dessem as considerações finais de vocês, as dicas que vocês deem aí para empresas, se tiver profissionais aqui também. Quero que cada um fale as considerações finais aí para estarmos encerrando. Bem rápido. 2 minutos. Bom, eu dentro dos treinamentos que eu dou, eu elenco alguns pontos importantes, né? Primeiro, a pessoa que está fazendo o trabalho tem que ter conhecimento técnico. Segundo, tem que ter conhecimento de segurança para fazer o trabalho técnico. Terceiro, tem que fazer análise de risco. Quarto, tem o direito de recusa. Né? O direito de recusa é aquele que você recusa uma atividade insegura, para não colocar a tua vida em risco. Né? E o quinto item, vamos dizer assim, adequar aquilo que for possível, como falou o Alex. Né? Porque não tem uma escada, não tem um guarda-corpo, não tem um sistema, não tem uma botoeira em fundo do poço, é um interruptor que está funcionando, ele nem funciona, está quebrado. Né? Precisa do segundo botão stop para fazer um acesso seguro, que se faça. Né? Para pelo menos ter segurança no básico que a pessoa tem que fazer. É um tema polêmico, como falou Alex, quem vai pagar isso, quem vai fazer, mas se a gente não criar aqui levantar essa questão e tentar crescer, né, essas questões que a gente está falando aqui, nós vamos continuar com o que está acontecendo hoje, que já está aumentando os números, né, de acidentes, e a tendência, se não for feito nada, vai começar a crescer mais ainda, né. É isso que eu queria dizer, eu agradecer aí ao meu amigo Carlos, né, que já conheço aí uns bons anos também de outros carnavais, o Luiz e os outros colegas aqui, né, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendendo também, né, com essas feras aqui, e tentar também passar um pouquinho para vocês o que a gente pode melhorar, né, são ideias, são insights, que a gente possa aplicar e realmente a gente consiga ter uma atividade o mais segura possível, né, porque são muitas empresas
Como falando de engenheiro, né? Tem gente que assina que nem sabe o que o cara assina, né? Só vai lá, bota o papel, ó, e ganha no final do mês o troquinho do cara, é só que é engenheiro mecânico. Bota à frente. Aí começa já a questão da pessoa física, né? Tem engenheiro que assina para 4, 5 empresas. Feliz, né? Tá enchendo o bolso, mas e aí? Qual é a consequência disso? Muito bem. O que eu digo aqui, complementando o que o Carlos Antunes falou, diálogo de segurança. Se a gente instala na empresa um diálogo de segurança, vocês vão ver que as coisas vão começar a aparecer, as coisas começam a aparecer. As dúvidas começam a aparecer, começam a surgir as necessidades de treinamento, começam a surgir as necessidades de procedimentos diferentes, começam a surgir as necessidades de equipamentos diferentes para segurança. Por exemplo, tem poço que não tem altura suficiente para o técnico ficar lá, mas tem meios de você fazer um bloqueio mecânico para garantir a segurança. Então, nesse diálogo de segurança, você começa a aumentar esse nível da empresa e, a partir desse momento, as pessoas começam a falar de segurança. Então, tem que criar um lugar, um espaço para falar de segurança. Eu sei que muitas empresas aqui já têm um espaço para falar de técnico. Na parte técnica, já existe isso em algumas empresas. Mas falar de segurança, tem que se criar esse espaço. Eu também agradeço bastante aí a estar com vocês, é sempre uma alegria, né? Quando eu vi com quem que eu estava junto, eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo, assim, de estar com todos vocês aqui. O Carlos Antunes, ele foi um dos responsáveis por colocar na minha cabeça a cultura de segurança, e eu sou muito grato a ele. E hoje, mesmo não estando perto dele lá, eu continuo usando os itens de segurança e treinando, né? Quem faz treinamento comigo sabe que eu vou estar com um equipamento de segurança. Então, se eles não vão usar, eu estou usando, mostrando para eles essa questão da cultura, né? Eu uso, então é aquela questão do CEO lá usando os EPIs para mostrar e dar o exemplo para o pessoal. Só fazendo um adendo aqui, quando você fala em treinamento técnico, nunca comece uma reunião com o técnico sem antes falar com segurança. Primeira coisa que você fala, você demonstra, fale de segurança para as pessoas entenderem que aquilo é importante para o negócio, que é importante para a empresa, que é importante para a liderança, tá? Então, o que eu tenho para falar não foi falado, não é sobre técnico usar IPI, não é sobre procedimento de elevador, é sobre deslocamento do técnico. Para vocês que são donos de empresa, pensem um pouco sobre o deslocamento de moto. Isso é muito perigoso, isso causa muito acidente e não está dentro do escopo aqui do técnico usar IPI, mas é muito acidente que o trânsito com o técnico acontece. Então, comecem a pensar nisso. Tirar as motos de trânsito para os técnicos e ir de carro. Vai demorar um pouco para chegar no passageiro preso? Vai, mas ele está lá dentro seguro. Ele está parado lá dentro, o elevador está parado. Eu tenho claustrofobia, eu tenho isso, mas ninguém vai morrer. Ele está ali parado, está quietinho. Então, comecem a pensar nisso. Tirar as motos, porque é muito perigoso. E agradecendo o Carlos e o pessoal todo aí pela oportunidade de vir para cá, para a feira. É a primeira feira que eu vim de Porto Alegre. É a primeira, gostei bastante, tem bastante equipamentos, coisas novas para a gente ver. E obrigado e espero vir nas próximas também. Obrigado. Você disse que está começando agora com elevadores, né? Você tem menos de um ano. Eu conto ou vocês contam? Dá tempo de desistir. É com você que a gente precisa falar, né? É justamente esse tipo de técnico que vai ajudar a gente a mudar a cultura. Por quê? Porque você está começando diferente. Você não está começando que nem o dono da conservadora, que saiu de lá há 30 anos, que abriu e que veio com uma bagagem, que tem um conhecimento muito grande, mas não tem a cultura da segurança, né? Então é disso que a gente está falando. Mas pensa em outra coisa. Senhores, dá tempo de desistir, né? Agradeço muito a oportunidade mesmo de estar aqui com profissionais de peso como vocês. É muito prazer. Me ponho à disposição, obviamente, para colaborar mais com isso, né? Abrir mais uma vez essas discussões. A gente vai começar a mudar esse mercado, como ele já tem mudado. Se a gente olhar para 20 anos atrás, nosso mercado é totalmente diferente, né? Então, a gente já consegue enxergar, por exemplo, a modernização de elevadores como um fator extremamente importante, o que antigamente, até para vender a modernização, o cara não queria, porque ele achava que era prejuízo.
Então são culturas que vai mudando, são coisas que vão mudando, sim. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês. Tem lá minha na internet, né, a Alex Machado Infolab, vocês me acham lá no Instagram, precisar de alguma dúvida, alguma coisa que eu puder colaborar com algum material, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Carlos Antunes, Luiz, Ângelo, Alex, e a todos vocês que tiveram presente aí. Esse fica o nosso agradecimento aqui. Espero que a feira aí tenha trago insights valiosos para vocês. Espero que não seja apenas essa reunião aqui, mas que vocês levem isso para a empresa de vocês, para a vida de vocês. Muito obrigado, pessoal. Então, uma boa tarde.